Vamos buscar aquecer os nossos corações, mentalizando a Jesus, o Divino Mestre, a Deus, o Sol de amor que traz a vida a todos os recantos do universo. Busquemos, em sintonia com eles, fazer a nossa prece de gratidão por este dia que se inicia, por este domingo, em que temos a oportunidade de reunir os nossos corações em torno da fraternidade, da amizade, do compartilhar o nosso afeto, o nosso amor, o nosso tempo, como nos disse a página. Deus Pai amoroso e bom, Jesus Divino Mestre, benfeitores espirituais que coordenam os trabalhos desta casa, abençoe os nossos propósitos de hoje, que o nosso dia possa ser iluminado pelo sol de amor e de luz, que possamos ser revitalizados, energizados e principalmente, Senhor, que possamos sentir a Tua presença aquecendo os nossos corações. Ilumina a nossa irmã, envolva em vibrações de amor e paz, para que todos nós possamos compartilhar da Sua palavra, das Suas ideias. E que a Tua bondade esteja sempre junto de cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós temos um estudo, né, que a Giza vai trazer, que é sobre o batismo na visão espiritual, né? E nós teremos hoje um evento, né, aqui na casa relacionado a isso. Então, vou passar a palavra para Giza. Obrigada. Bom dia novamente, que chegaram mais pessoas. Nós escolhemos esse tema, saímos um pouco do nosso tema que a gente vem abordando aos domingos, que é o tema das ervas, porque hoje vai ter o batismo de Cecília, do nosso pacotinho de amor, e a gente pensa assim, eu pensei, né? Como que a gente pode transformar esse dia num dia com tema para a gente entrar já dentro dessa vibração e explicar, porque dentro do Espiritismo não tem batismo, não é? O Espiritismo, ele não traz os sacramentos, ele não traz toda essa parte cerimonial, essa parte de ritos, de cerimônias, de dogmas, nada disso. Então, nós vamos explicar o surgimento do batismo e o entendimento, porque que a Falange de Aruanda, que é a Falange mentora da nossa casa, ela gosta dessas cerimônias e porque que a tia Maria, ela gosta de fazer isso, né? Então, essa velha, ela vai contra, às vezes, o que a doutrina traz. Mas, quando a gente vai avaliar, eles não estão contra, eles só querem dar um dia especial, uma conotação de carinho, de afeto, de amor e de acolhimento e de atenção àquela pessoa que está começando a sua vida. Então, a palavra batismo, ela vem de bápitas. Bápitas é um povo que eles cultuavam uma deusa chamada deusa Cotito. Eles eram gregos. Os gregos, eles são conhecidos por serem poligâmicos, não é? E os gregos, eles viviam naquele território ali de Israel muito antes dos hebreus chegarem. Teve uma época em que todo aquele território, antes de ser dominado pelos romanos, aquele território foi dominado pelos gregos. E muito das tradições dos hebreus, dos judeus, não é, religiosas, elas têm uma influência pagã, uma influência dos gregos. Então, a gente percebe que toda religião, por mais pura que ela tem de se colocar,
toda ela possui sincretismos. Então, os baptas, eles eles adoravam essa deusa, a deusa Cotito, e eles faziam assim: para que você se tornasse um adorador da deusa ou um sacerdote do culto, você tinha que ser mergulhado em água para a purificação. Eles tinham esse cerimonial. E a palavra batismo vem de quem batiza, dos baptas, bapta, batismo. Então, essa palavra é grega e surgiu àquela época, originária desse culto. Então, os hebreus, eles absorveram esse hábito como um hábito de limpeza para o culto, como a gente falou aqui no dia que a gente falou sobre João Batista. Era comum entre os hebreus, é comum até hoje com o povo que segue a religião judaica e no islamismo também. O islamismo, ele tem bacias, ele tem grandes locais para a cerimônia de ablução, porque aí a gente vai ver a diferença entre batismo e entre a ablução. Eles foram desenvolvendo esse culto e depois houve uma grande perseguição, como há sempre, desde muito antes da Igreja Católica, ao paganismo. Na verdade, a palavra pagão quer dizer camponês. Olha só, camponês. Os pagãos eram aquelas pessoas que eles entendiam os seus deuses, as suas divindades, a partir de seres que emanavam das forças da natureza. Porque eram povos muito simples, então eles entendiam a vida, entendiam que o fogo era um Deus, que a água era um Deus, que o vento era um Deus, e que tinham seres que controlavam aqueles elementais. Então, a diferença entre eles e os outros povos é que eles não aceitavam templos. O paganismo não aceita templo até hoje. E a igreja, para perseguir essa forma de culto dentro da natureza, ela colocou os pagãos como seguidores do demônio, de demônios, de seres horríveis. Mas isso foi uma forma que a igreja encontrou e que outras religiões encontraram de desmerecer o culto na natureza. Por quê? Porque eles queriam enriquecer os templos, construir grandes monumentos a Deus, e o paganismo vai contra isso tudo. Porque eles entendem que nós encontramos Deus dentro da natureza. Nos evangelhos gnósticos, principalmente no evangelho de Tomé, tem muitas passagens, tem algumas passagens em que Jesus diz isso. Se você quiser me encontrar, movimente um pedaço de madeira, ou mova uma pedra que ali eu estarei. Não construa templos em meu nome. Por isso que eles foram retirados do Novo Testamento, porque ia contra toda a estrutura de domínio teológico que estava sendo construída. Mas os pagãos não são seres demoníacos que cultuam seres ruins, não são pessoas. E aí surgiu aquela palavra: eu tenho que batizar meu filho, senão ele morre pagão. Né? Os antigos falam muito isso, porque o pagão é aquele que não foi apresentado a Deus. Ele não se rendeu, saiu daquele culto natural camponês e se rendeu a uma estrutura religiosa. O Espiritismo, ele tem por função esclarecer, e ele tem por função entender, não por função criticar. A gente não tem a função de criticar os cultos
ou derrubá-los, ou acabar com eles. A nossa função é buscar o porquê que aquilo tudo surgiu. Então surge esse costume entre o povo hebreu, que ele herdou dos gregos, né, o costume do batismo. E lá no Rio Jordão, num belo dia, João tem a inspiração de que deveria começar a batizar pela água. E quando ele batizava, eles perguntavam: você é o Messias? E ele disse: não, deixe, eu não sou digno de amarrar as próprias sandálias. Mas aquele que vem depois de mim não batizará pela água, ele batizará pelo fogo, o fogo do Espírito. Então, nesse momento, João coloca o quê? Que ele prepara, que ele está ali como um precursor de Jesus e um orientador para as coisas da vida, para as coisas da matéria. E Jesus viria para as coisas do Espírito, para que nós nos reformássemos, nos melhorássemos, a fim de que a gente alcançasse esse batismo pelo fogo. Fica um pouco assim, dá um medo, né? Dizer que vai batizar pelo fogo. Tem até algumas correntes religiosas que fazem isso. Que, como foi dito isso do batismo pelo fogo, eles colocam fogo em algumas partes do corpo, nas mãos, né? Porque eles levam as escrituras ao pé da letra. Eles não entendem que Jesus falava em parábolas, que aqueles homens simples daquela época, eles tinham essa forma de falar. Daí, lá em A Gênese, uma coisa muito interessante, que em A Gênese dos Hebreus, não existe, naqueles 6 dias da criação e o 7º dia de descanso, é curioso perceber que não existe nenhuma menção ao dia que Deus criou a água. Não existe menção à criação da água. A menção que existe à água ele deu a ordem para que se separasse as águas da terra, as águas do firmamento, as águas do céu. É como se o mar estivesse separando das chuvas, das nuvens. Mas não existe essa criação. Então, desde a antiguidade até entre os hebreus, havia uma grande curiosidade com a água. Como que a água foi criada? Como que ela surgiu? E em alguns estudiosos e teólogos que se dedicam muito ao entendimento de a Gênese, eles acreditam que a água era o próprio elemento primordial, o próprio elemento responsável por tudo, todo mais. E é curioso perceber o quanto nós necessitamos de água para viver. A gente fica sem comer vários dias, não é? A gente fica sem se alimentar, mas sem água um ser humano não sobrevive. O nosso corpo é 60% água. Então, a água, ela tem, além de toda essa função de dar a vida, daquela função do líquido no útero das mães, e de toda essa função que ela tem, de um ser criador, de um elemento, tem um mistério por trás de como ela foi criada. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que quando o universo ele surgiu a partir do elemento água. Tem uma corrente, inclusive, científica que diz isso. Por isso que a água ela era tão sagrada para os antigos. Ela era tão sagrada, a água do rio, a água da cachoeira, a água do mar. Esse elemento, ele tem um cunho de sacralidade incrível entre as pessoas. E a gente vai se materializando e nós vamos nos afastando de
tudo isso, de todos esses significados. Então, a água é um dos elementos primordiais e ela tem essa função. Dentro da função gnóstica, mesmo do Evangelho gnóstico de Tomé, ele coloca a água como elemento material e o fogo como elemento espiritual. E Jesus, ele tem uma passagem no Evangelho que ele diz assim: se fazem isso com madeira seca, o que não farão com um broto verde? O que ele quis dizer? Quanto mais evoluídos nós estamos, mais secos nós estamos. Porque para que a gente possa alcançar o fogo do Espírito, a gente tem que se ressecar. Então, a água tem essa função, essa visão que eles têm da materialidade e o fogo da espiritualidade. Então, é aquela água que nos liga ao que é material, desde o ventre de nossas mães, e aí a gente vai secando, a gente vai passando por provas, por expiações, nós vamos ficando desidratando mesmo da matéria. Nessa desidratação espiritual, tem uma conotação de nós nos desmaterializarmos. E quanto mais desmaterializados nós vamos ficando, mais secos, mais propensos a sermos dominados pelo fogo do Espírito. É o que o Evangelho gnóstico traz. Não é lindo? Eu gosto muito dessa simbologia, porque o povo de Aruanda traz muito essa simbologia. Então, a gente já falou do paganismo, dos báptidas, já falou algumas coisas assim. Eu vou falar aqui um pouco sobre os elementos que são usados no batismo, né? Nós temos o azeite, que o povo de Aruanda usa. Então, o azeite, ele tem um significado da presença de Deus. No tabernáculo do templo, aquela luz não podia se apagar. E o azeite era o que mantinha aquela luz acesa. Então, o azeite, ele é considerado como divino por várias denominações e escolas religiosas. Ele tem essa conotação da divindade de tirar de uma frutinha da azeitona. Eu não sei se a azeitona é fruta, é leguminosa, é fruta. De uma frutinha, tirar a sua essência, o melhor que ela tem. Extrair daquilo ali o melhor que aquela fruta tem a dar. E oferecer, consagrá-la a Deus. Então, essa é a conotação que o azeite traz, de cura, de consagração, de purificação, em busca da luz, de unção. Tem também a vela, e ela vem representando um elemento do éter, que é um elemento da terra que se diviniza. Ela é um elemento que sai da terra, que purificado ele chega ao divino. A vela, ela vem representando dois elementos, do fogo e do ar. Ela traz a conotação de luz, de transformação e de presença espiritual, que a vela também é usada. As flores brancas principalmente, elas vêm representando os elementais da terra e elas representam pureza, paz, inocência, novos começos. E a água, ela vem para essa purificação. O batismo que é feito tanto na Igreja Católica quanto que vai ser feito aqui hoje, ele é feito através da ablução, que é
O que molha apenas a cabeça, não mergulha a pessoa inteira na água. Apesar de que eu estava falando com o Thaís, com a Cecília, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Vamos ver se ela vai deixar molhar só a cabeça, porque a coisinha, ela não para quieta. Mas aí, esse significado, para algumas crenças, tem um significado de você se arrepender, como dizia João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e se purificar para uma nova vida. É como se fosse um renascimento, não pelo útero, mas o Rio Jordão como útero de uma mãe. Como o útero de uma mãe. E toda aquela água do Rio Jordão como líquido amniótico, que traz aquele ser de volta à vida. De volta à vida. É o significado que João trazia. Era como se você tivesse até ali, sem endireitar os seus caminhos. Ele diz: endireitai os seus caminhos, não é? Lá em Elias, no Velho Testamento. E a partir daquele momento você toma uma decisão. Eu vou tornar minha vida melhor, eu vou dar um propósito melhor para a minha vida, eu vou endireitar os meus caminhos, e a partir de então havia um cerimonial de limpeza e para que aquela pessoa tivesse aquele caminho reto a partir de então. Então, como que uma criança toma essa decisão? É a grande diferença entre os cristãos evangélicos protestantes e os cristãos católicos. É a grande diferença entre eles, porque o católico, ele, quanto mais cedo você batiza uma criança, é melhor, porque ela não corre o risco de morrer pagando. Não é assim? Né? Porque nunca se sabe. E o evangélico, ele pede que essa escolha seja do ser, que ele tem que escolher. Eu vejo até dentro, historicamente, que a do evangélico faz mais sentido, não é? Se a gente for olhar por essa ótica. Porque a pessoa fez aquela escolha, ela tem um livre-arbítrio, está dentro da lei da causa e efeito, dentro da lei do livre-arbítrio, das leis divinas. Mas o porquê desse batismo das nossas crianças na casa espírita? O espiritismo, ele vem como ciência, filosofia e religião na função evolutiva do planeta, trazendo um sentido de lógica para a fé. Não só uma fé raciocinada. A tia Maria costuma dizer que ela não gosta do conceito de fé raciocinada. Ela costuma dizer que a fé, ela não é nem um pouco lógica, porque se você for ter lógica na fé, você perde a fé. Ela diz que a fé tem que andar ao lado do raciocínio. Não é a fé lógica, é a fé com lógica. É sutil, mas tem essa diferença. Não é que eles nos dizem que ter fé é colocar o pé antes de Deus colocar o chão. Você coloca o pé sem ter chão. E isso não é lógico. Isso daí é você se jogar no precipício. Que lógica que tem? Mas nós, os espíritas, eu acredito que falta muito na gente como ser humano, não nos espíritos, na intenção dos espíritos ao trazer a doutrina, mas em nós mesmos que temos uma tendência muito grande a essa lógica. Falta que esse conhecimento saia da cabeça e venha para o coração. E é esse o movimento que o povo de Aruanda nos traz. Sermos mais acolhedores, mais amorosos, porque nós estamos baseados num sistema de crença milenar. Nossos espíritos, eles reencarnam. A gente já foi pagão, a gente já foi grego, já foi romano, a gente já foi lá da África, dos iorubas, dos jejes, não é? A gente já foi hindu, já foi budista, já fomos taoístas, a gente já foi tanta coisa. E isso tudo está dentro do nosso espírito. Então, destruir um sistema de crenças
é muito complicado. O Espiritismo não busca isso, como eu já disse. Ele busca explicar, mas a função evolutiva do Espiritismo é uma fé raciocinada sem sincretismos, sem cultos externos, porque os espíritos nos ensinam que os cultos externos, por vezes, eles nos desviam da verdadeira função evolutiva do ser. A gente se prende ao culto externo e esquece de nos modificarmos no dia a dia. E aí eu fui e perguntei para a véia. Perguntou, véia, como desde lá do batizado dos meus netos, da Júlia e do Benício, que foi o primeiro que teve aqui. Falei, véia, como é que é isso? A gente aqui é o quê? A gente é catolicismo, é umbanda, é espiritismo, é uma miscelânea. Aí ela ri, né? E diz assim, minha filha, nós somos de Jesus. E Jesus, ele fez a Santa Ceia para se despedir dos seus amigos. Jesus, ele se deixou batizar. Ele se deixou batizar e ele era um espírito puro. De que ele tinha que se arrepender? Que limpeza que tinha que ser feita em Jesus? O que ele tinha para limpar? Ele mostrou ali o que? Humildade. E ele mostrou respeito à sacralidade do ato. Ele mostrou um intenso respeito. E ele mostrou que aquilo ali não era mais útil para ele, como um ser eterno e um espírito crístico, mas para nós que ainda estamos aqui, é. Para nós ainda é. E ela disse isso, aí eu falei, então me explica qual é esse sentido. Então ela me explicou o sentido de nós benzermos, porque ela usa esse termo, benzermos a criança através desses elementos para fazer o quê? Para que os pés dessa criança estejam mais firmes na matéria, para trazê-la com todos esses elementais a uma firmeza de caminhada na terra. E para que ela tenha padrinhos. Padrinhos, porque os padrinhos são a coisa mais linda do mundo. Quando eles sabem da verdadeira função deles, não é do seu verdadeiro papel. Porque foi algo instituído pela Igreja Católica que não existia lá no judaísmo. Mas o padrinho, qual é a função dele? Ele tem uma função de caminhar junto com aquela criança, de apoiar, de orientar. Ele tem uma função de segundo pai, de segunda mãe. É uma função muito séria, porque caso algo de errado aconteça com o pai ou com a mãe daquela criança, é função dos padrinhos assumirem a criação daquela criança. Hoje em dia ninguém sabe disso. Hoje em dia não tem essa visão, não é? Isso se perdeu. Esse valor fica ali no culto externo. E outra função também são, no caso nosso, a criança tem os padrinhos encarnados e os desencarnados. Ela diz que um padrinho desencarnado, ele trabalha junto ao mentor espiritual, junto ao anjo de guarda daquela criança, incansavelmente. A criança pode crescer e esquecer que foi batizada por aquela entidade. Ela pode esquecer até de ter fé. Não importa a crença da criança, não importa a fé, mas aquele padrinho, aquela madrinha espiritual estarão ao lado daquele ser, protegendo, amparando, direcionando. Olha que coisa mais linda. É muito lindo, né? E eu fico pensando, será que a gente realmente nos dias atuais, religiões que têm esse culto, se afastaram demais do verdadeiro propósito e se ligaram muito ao culto externo? E o Espiritismo ele vem para isso, ele vem para nós nos religarmos
de uma maneira a entendermos o que tem por detrás daquilo. Por isso, todo o nosso estudo histórico, por isso que a gente estuda o porquê que aquilo surgiu. Mas eu me pergunto também, será que esse cerimonial que o povo de Aruanda gosta, porque o povo de Aruanda, que compõe a base espiritual dessa casa, é um povo muito acolhedor, muito amoroso. E é um povo que ainda vê a necessidade em nós, dentro do padrão evolutivo que a gente se encontra, dessas apresentações. E é tão lindo, não é? Então, é assim que os espíritos entendem. Eles não são contra que a gente faça esse cerimonial de batismo, até trazendo à tona e revivendo aquelas nossas formas antigas e do passado, muito lá de trás mesmo, de culto. Mas com essa perspectiva de que todos nós estejamos juntos para abençoar a Cecília no dia de hoje, para que ela receba amor, receba carinho, aquelas entidades que serão seus padrinhos, que elas sabem da responsabilidade delas, eu não preciso nem falar, porque as entidades, quando a gente pede força, proteção, a gente faz assim a nossa oração na hora de começar, às vezes uma sessão até mediúnica, a gente fala, nos dê força, que nós possamos ser protegidos. Aí quando eu falo isso, por vezes eu penso assim, gente, como se nós necessitássemos falar qualquer coisa para as entidades que têm a responsabilidade de nos proteger, de nos amparar, de nos guiar no nosso trabalho mediúnico. Elas sabem exatamente a função delas. Nós não temos necessidade nenhuma, só que a gente faz. Por quê? Porque isso virou algo mecânico. É isso que a gente tem que saber, aquela linha tênue. Quando algo entra no espectro do mecânico e perde o seu sentido espiritual, e quando a gente fala as palavras, faz uma simples oração, mas prestando atenção naquelas palavras. No último dia do tratamento de ectoplasmia, teve um caso na primeira turma, e foi um caso que eu senti no trabalho muito desequilíbrio em mim. Parece que eu não conseguia depois, como o pessoal lá de Aruanda fala, firmar a cabeça. Ficava muita coisa na minha cabeça. Aí, quando isso acontece, o nosso orientador, ele diz para a gente rezar o Pai Nosso. Aí eu comecei a rezar o Pai Nosso e vi que eu estava rezando o Pai Nosso de maneira mecânica. Aí eu peguei, enquanto trocava a turma, que ele senta para descansar meu corpo, que são 5 horas de trabalho direto, eu falei assim, Pai Nosso. Aí eu pensei, Pai, aí eu pensei, o que é ser pai? E nosso, que a gente é uma grande família, que estás no céu, mas que do grego vem do ouranós, ou seja, em toda parte, não está no céu longe da gente, que está em toda parte, da tradução do cópita, né? Então, Pai Nosso que estás em toda parte, que está aqui. E aí eu fui fazendo, entendendo cada palavra, buscando dentro daquilo que a gente estuda e daquilo que é dito pelo plano espiritual, e eu fui ficando muito equilibrada. Porque eu estava assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu já tinha rezado 10 vezes, não tinha adiantado nada. Mas não tinha mesmo. E quantas pessoas, por exemplo, fazem o rosário, que é rezar o terço 3 vezes por dia, e aquela pessoa não muda o padrão vibratório. É isso que o Espiritismo traz de
esclarecimento a respeito dos sacramentos. Não é? Por isso que nós não temos, mas o povo de Aruanda tem. Porque o povo de Aruanda vê um significado muito maior, vê um significado muito mais profundo. Porque nada, nem uma florzinha, uma água, uma pétala de rosa, tudo isso para eles tem vida. Porque Deus, Jesus, ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. Vida abundante é isso aqui. Vida abundante é a gente lembrar da beleza da vida, é a gente se recordar de como a nossa vida pode ser mais bonita, mais florida, mais colorida, de como a gente tem tanta coisa linda ao nosso redor e não repara, não presta atenção. Então, para eles, eles nos orientam que esses dias, eles são importantes para que a gente celebre a vida, para que a gente se lembre de como é caminhar pela terra, para que hoje Cecília ganhe, não seja perdoada dos seus pecados, lá do Adão e Eva, do pecado original. Não é? Porque uma das conotações do batismo é essa. Também é nos livrar, nos lavar do pecado original, daquele pecado que Adão e Eva cometeu. Eu acho assim, eu acho que Deus, quando ele disse, ou aquele ser que veio e falou em nome de Deus para Adão e Eva, quando ele disse, você pode comer tudo aqui nesse jardim, você só não pode comer aquela árvore lá, né? Eu acho que aquele ser angélico que falou em nome de Deus, ele quis dar uma pista. Ele quis dizer, come lá. Sabe por quê? Pode ser até uma heresia o que eu estou dizendo, mas dentro da minha lógica é o que eu acho. Por quê? Criança é assim. Se você diz, não enfia o dedo na tomada, você vira as costas, ela vai correr para a tomada. Ela vai fazer aquilo que você disse para não fazer. Despertou naqueles seres aquele interesse. Então, por que esse despertar? Deus não erra, não é? Ele é perfeito. Então, eu acho que até se despertar, porque eu vejo essa história de Adão e Eva. Um dia eu vou fazer uma palestra sobre a visão do espiritismo de Adão e Eva, como os patriarcas da raça adâmica, do povo hebreu, que veio da capela. Porque como o outro filho, né, o Caim, saiu pelo mundo, arrumou esposa, edificou cidades, como que isso é possível? De onde vieram aqueles outros seres? E porque eles não tiveram destaque que Adão e Eva tiveram. Então, é muito assunto para a gente pensar hoje, mas uma das estruturas do batismo, das propostas do batismo, é justamente nos lavar do pecado original. Porque na conceituação do povo hebreu, não é? E da igreja também. Então, quer dizer, a gente já nasce pecador. A gente já nasce... Então, a gente tem que se limpar daquilo. Mas não é a nossa visão. Tudo que nos ocorre, todo fardo que carregamos é causa e efeito das nossas próprias atitudes e escolhas. Não é? Eu acho que eu falei tudo. Eu ia falar umas outras coisas aqui, mas atrasou um pouquinho e acaba que senão vai atrasar muito o batizado, né? Aí a gente deixa para outra oportunidade. Todo mundo entendeu direitinho qual a proposta do plano espiritual? De nos permitir esses dias festivos e de simbologia muito importante tanto para eles quanto para a gente. Então, os nossos padrinhos e madrinhas, eles estarão ligados a nós pela eternidade mesmo.
os meus já se foram, e eu sempre rezo e digo, olha por mim, faço uma coisa muito errada, porque os espíritos falam, não fala, tia Maria fala assim, não fala para os defuntos, para ficar resolvendo o problema de vocês, que vocês ficam incomodando o povo que já se foi, ela diz assim, com essas palavras. Mas a gente, quando lembra de padrinho e madrinha, é como se estivesse lembrando do pai e da mãe da gente. E quando a gente vê, a gente está falando, ah, me protege, cuida de mim, mesmo sem ser o correto, né? Mas que os padrinhos de Cecília, encarnados, e para os desencarnados a gente não precisa dizer, que hoje assumam esse compromisso com a família, que assumam esse compromisso para toda a vida, não de estar presente bonito no dia do aniversário, não é? Mas o presente, o maior presente é a presença. A presença, a criação, a ajuda na educação daquele ser, e que o plano espiritual esteja aqui presente, lavando toda e qualquer mácula que o espírito de Cecília possa trazer de outra vida, que ela é pequenininha, mas a gente sabe que é um espírito com milhares de anos de experiências, que essa água possa cumprir o seu papel de purificação realmente, todos esses símbolos possam cumprir o seu papel junto aos elementais, e que a gente possa, com a doutrina espírita, renovar nossas visões e nossa conceituação dos cultos externos, não dando tanta importância para eles, mas trazendo para a nossa vida a alegria que eles podem gerar no nosso espírito, porque nós fomos criados para sermos felizes e celebrarmos a vida. É isso. Então, vamos aos passes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus nosso Pai, Jesus querido amigo, estamos aqui, Senhor, depois dos passes e da água, depois que recebemos essas energias maravilhosas do plano espiritual, e de que recebemos remédio para o nosso corpo físico, mental, perispiritual. Nós estamos gratos, Senhor, agradecemos por tudo que nos é ofertado, agradecemos a força e a proteção que temos para o nosso trabalho, agradecemos esse dia ensolarado, a oportunidade de congregarmos em seu nome, e agradecemos a orientação espiritual e tudo aquilo que vem da espiritualidade, que a cada dia que passa, percebemos, Senhor, o quanto a vida é simples, o quanto
a sua simplicidade ao caminhar aqui na terra teve o significado de nós sermos simples, humildes, porque toda a explicação da vida é muito simples. Então, que tenhamos, Senhor, essa simplicidade em nossos corações, que nós não nos desviemos daquilo que é o nosso propósito de aprendizado e que nos comprometemos quando fizemos o nosso contrato encarnatório. Agradecemos as falanges que tomam conta dessa casa, damos por encerradas as atividades dessa primeira parte e por abertas as atividades da segunda etapa do trabalho de hoje. Que assim seja e assim é, graças a Deus.